E olha, agora chegou aquela hora do nosso quadro tão esperado, que é o Fala Defensor, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, que está no ar. Muito bem, o nosso quadro Fala Defensor de hoje tem um tema muito importante. De hoje ele vai falar sobre cirurgias. Como ter acesso em tempos de pandemia. Muito importante, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, tá? E sobre esse assunto, quem vai falar com a gente é a defensora, a doutora Manuela Carvalho de Menezes, que é coordenadora do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, e ela está comigo aqui via live, exatamente. Doutora Manuela, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Oi, boa tarde Wilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Olha, o tema hoje é muito interessante, tá? Porque a gente quer saber o seguinte, como é que você vai ter acesso às cirurgias durante esse período de pandemia. É muito importante a gente trazer temas desses importantes aqui para o nosso quadro Fala Defensor, doutora Manuela, porque as pessoas saberem quais os trâmites, quais caminhos devem tomar. E a senhora, como coordenadora, tem propriedade para falar sobre isso, né? Então, é fácil ter contato, então, com a Defensoria, mesmo nesse momento de pandemia, né, doutora? Isso mesmo. Mas, de princípio, eu queria quebrar aqui o protocolo um pouquinho para poder parabenizar os meus colegas defensores pelo Dia Nacional da Defensoria Pública, que foi ontem, dia 19 de maio. E só para falar aqui que eu tenho muito orgulho do trabalho realizado pelos meus colegas, apesar de todas as dificuldades, eles continuam exercendo aí um trabalho com excelência, um trabalho magnífico. Então, só queria constar aqui o meu agradecimento ao brilhante trabalho que vem sendo exercido pelos meus colegas defensores. Justíssima homenagem e excelente lembrança, e se inclua também nessa sua luta também fantástica, e parabéns a todos vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos às perguntas dos nossos queridos telespectadores que já querem saber os detalhes. A Mariana Gonçalves faz pergunta para a senhora, doutora Manuela, vamos ver aqui, vai aparecer na telinha, eu vou falar para a senhora aqui, ó. É a Mariana Gonçalves, ela faz o seguinte, a pergunta, doutora Manuela, quando acontece a suspensão desse tipo de cirurgia, o paciente é obrigado a aguardar? Olha, veja bem, essa questão da espera pela realização ou não do procedimento cirúrgico, ela é uma escolha médica. O médico que assiste o paciente, ele é o profissional capacitado para avaliar os riscos e de forma séria, de forma consciente, determinar se vale a pena submeter aquele paciente a uma intervenção cirúrgica no período desse de pandemia. Eu queria deixar bem claro aqui que é com tristeza que eu trago o dado lançado ontem da nova taxa de ocupação dos leitos hospitalares. Nós tivemos aí um aumento considerável, né? Nós estamos com 83% de ocupação de leitos hospitalares em relação à internação COVID, e isso dificulta e atrapalha consideravelmente a realização de outros tratamentos cirúrgicos não vinculados ao coronavírus. Porque, uma vez que esses hospitais, principalmente os hospitais de referência no combate ao Covid, eles estão lotados, nós não vamos ter leitos suficientes, seja leito clínico, leito de UTI, nós não vamos ter sedativos suficientes para realizar esses procedimentos cirúrgicos, bem como equipe médica suficiente para a realização dessas intervenções cirúrgicas que não estão relacionadas ao combate ao coronavírus. Então, o acesso às cirurgias, nesses tempos de pandemia, ela está diretamente relacionada com a ocupação dos leitos hospitalares. Quanto maior for essa ocupação, infelizmente, menor vai ser a chance da gente conseguir, de forma administrativa, num tempo razoável, a realização do procedimento cirúrgico necessário para aquele paciente. Perfeito, muito bem lembrado, inclusive, essa observação que as cirurgias eletivas acabam sendo suspensas para dar prioridade aos espaços, inclusive o atendimento às pessoas que estão com a Covid-19, tá? Nós temos mais perguntas agora do Marcos Paulo, que faz a pergunta para a senhora. Doutora Manuela, deixa eu ver aqui, está aqui no nosso telão, é o Marcos Paulo, ele faz uma pergunta o seguinte, doutora, as cirurgias eletivas estão acontecendo? Exatamente essa dúvida que a senhora tirou agora. Então, elas estão acontecendo. Desde o início da pandemia, cirurgias de urgência, que seriam aquelas cirurgias oncológicas, cardíacas, neuro, elas nunca foram suspensas, tá? Mesmo os hospitais de grande porte, que ficaram aí vinculados no combate do coronavírus, eles não suspenderam essas cirurgias. Todavia, as outras cirurgias que podem aí ser programadas
que a critério do médico o paciente pode esperar um pouco, de fato, elas não estão acontecendo, tá? Porque os hospitais de grande porte, eles estão destinados, eles estão inclusive com as suas agendas suspensas para o agendamento de outras cirurgias. Por outro lado, cirurgias de pequeno porte, cirurgias que podem ser realizadas em hospitais pequenos, em hospitais que não foram destinados aí no combate para o coronavírus, elas continuam acontecendo. Elas não foram suspensas desde o ano passado e continuam acontecendo normalmente. O nosso problema hoje é a realização daquelas cirurgias que são consideradas de média e alta complexidade, que exigem unidades hospitalares grandes, unidades hospitalares de grande porte, e essas unidades hospitalares de grande porte aqui em Alagoas, elas foram destinadas ao combate ao coronavírus. Então, por isso, essas cirurgias que demandam centros cirúrgicos mais complexos, elas estão sim suspensas. Muito bem. Doutora Manuela Carvalho, defensora pública, está respondendo aqui as perguntas em relação à questão das cirurgias, como ter acesso em tempos de pandemia, tá? Tem mais perguntas chegando aqui para os nossos telespectadores. Agora é a Samira Cavalcante que faz a pergunta para a senhora. Doutora Manuela, ela pergunta o seguinte: como a defensoria pública atua em situações relacionadas às cirurgias? É sempre necessário realizar judicialização? Olha, antes da pandemia, a Defensoria Pública ela tinha um sucesso muito grande no agendamento dessas cirurgias de forma administrativa. Tudo fruto de um diálogo muito sério, muito consciente, que a gente realiza permanentemente com as duas secretarias de saúde, a do Estado e a do município. Todavia, com a pandemia, as coisas mudaram. E como eu disse no começo, a taxa hospitalar, quando a taxa de ocupação hospitalar ela está muito elevada, a gente não tem leito suficiente, né, à disposição para a realização de outros procedimentos cirúrgicos, a não ser aqueles destinados ao combate ao coronavírus. Então, atualmente, né, principalmente no ano de 2021, nós podemos perceber uma queda de quase 75% dos casos de sucesso administrativo. Ou seja, realmente, atualmente, considerando o laudo médico, porque a defensoria ela não tem corpo médico, a gente não tem médicos que nos auxiliam, a gente precisa que o paciente nos apresente um laudo médico, um laudo bem detalhado, bem circunstanciado e que informe ali a necessidade da realização daquele procedimento cirúrgico, mesmo em tempos de pandemia. Então, assim, a responsabilidade inicial é do médico, que através de critérios éticos, sérios, conscientes, deseje submeter aquele paciente a uma intervenção cirúrgica. Então, diante desse laudo, o assistido, o paciente nos procura, a gente tenta sempre, ao primeiro momento, uma resolução de forma administrativa, não conseguindo, tendo em mãos um relato do médico falando que, apesar daquela cirurgia ser eletiva, o paciente ele já está esperando há muito tempo e as consequências dessa espera elas podem ser realmente maléficas à sua situação de saúde. Então, nesse caso, a gente ajuiza, sim, a ação judicial, a gente recorre aí às portas do Poder Judiciário. Perfeito, muito bem. Tem aqui a nossa agora a última pergunta, vem através do WhatsApp para a senhora, doutora Manuela Carvalho. É o Fábio Vicente do Feitosa, ele está parabenizando aqui pelo excelente quadro e as informações. E ele diz o seguinte: minha esposa é da Bahia. É possível ela fazer a cirurgia dela de hérnia e pedra na vesícula aqui em Maceió pelo SUS? Olha, o SUS ele é universal, ele é igualitário, ele é para todos. Mas, se a pessoa está na Bahia, a responsabilidade seria do Estado da Bahia. Uma vez que essa assistida venha morar aqui em Alagoas, aí sim a gente pode demandar, dependendo do município que ela for residir, contra o município ou então contra o Estado de Alagoas. Tá? Mas assim, a gente não tem como obrigar o município de Maceió a arcar com um procedimento cirúrgico de um paciente que não mora aqui em Maceió, que mora inclusive em outro estado. Mas uma vez estando em Maceió ou em Alagoas, a Defensoria Pública de Alagoas pode agir para garantir sim a realização desse procedimento cirúrgico. Perfeito. Doutora Manuela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade, suas informações muito importantes. E a gente marca um encontro na próxima quinta-feira com mais outro assunto e temas importantes para os nossos queridos telespectadores. Uma boa tarde, saúde e sucesso. Boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde a todos.